Graça e paz, irmãos. Eu sou a Esther e hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra do Senhor com você. Antes, eu gostaria de pedir para você compartilhar este link que você recebeu aí. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, um amigo, um parente, um vizinho. Compartilhe para que ele também seja abençoado através dessa palavra. Antes, vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, e nos use para o louvor da Tua glória. Que a Tua Palavra alcance o objetivo a que ela foi destinada. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 18. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra e acompanhe o texto comigo. Nós vamos ler os primeiros versículos que diz assim: A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Nós vamos parar por esses versículos aqui apenas, irmãos, e nós vamos meditar nesta palavra. Este texto é um texto bem conhecido da maioria dos irmãos. Sobre ele tem muitas mensagens, muita palavra. Eu acredito que você já deve ter ouvido. Tem músicas sobre esse texto. No entanto, eu acredito que o Senhor tem uma palavra para falar conosco através desse texto hoje. Quem é Jeremias? Se você ler nos capítulos anteriores, no capítulo 1, o Senhor chama Jeremias e diz a ele: você será um profeta, eu te escolhi, eu te separei desde o ventre da sua mãe. E Jeremias então fala: Senhor, não faz isso comigo não, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um menino, Senhor. E Deus então fala para Jeremias: olha, Jeremias, não fale isso não, não se preocupe, porque eu é que vou falar através da tua boca. Sou eu que vou usar a tua boca e te falarei o que você deve falar. Aí, voltando aqui no texto em que nós lemos, o Senhor fala para Jeremias: ó Jeremias, desce lá na casa do oleiro que eu vou falar com você. É interessante a gente pensar, né? Deus já estava falando com Jeremias. Por que ele não falou ali mesmo o que ele tinha de falar? Mas não, o Senhor falou com ele: desce à casa do oleiro e que lá eu vou falar com você. Você se lembra que nós falamos que Jeremias questionou o Senhor: Senhor, eu sou apenas uma criança? Os professores vão entender muito bem o que eu vou falar aqui agora, porque usa muito dessa didática, né? Para a gente falar com criança, a gente leva cartazes, figurinhas, fantoches, maquetes, porque a criança é muito visual, ela precisa ver para poder entender o que a gente está querendo passar para ela. E o Senhor usou essa didática com Jeremias, falou: ó Jeremias, desce lá na casa do oleiro que eu vou falar com você. E chegando lá, Jeremias ficou, eu acredito que numa porta, numa janela, não sei, mas chegando à olaria, ninguém falou nada. Ele não falou, o oleiro não falou, o Senhor não falou, ele apenas viu o oleiro sentado em uma roda, modelando um vaso. Observe que até aquele momento era um barro. O oleiro, que é a pessoa que faz o vaso, estava modelando um vaso. E observe que quando o oleiro começa a modelar o vaso, que o vaso já está grande, ele era ainda barro, mas já estava com cara de vaso. O vaso se quebra.
Observe aí no texto, se você quiser ler novamente, leia, fala, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, como nós até costumamos a cantar, quebra minha vida, faz-a de novo. Não, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Irmãos, trazendo para os nossos dias hoje atuais, nós temos visto muito afastamento das pessoas. As pessoas têm se afastado das igrejas, apostatado da fé. Não estou dizendo apenas de estar na congregação, de vir à igreja, porque é verdade, temos uma pandemia, evitamos aglomerações, mas eu estou dizendo do afastamento entre você e Deus. As pessoas se afastaram do Senhor, não leem mais a Bíblia, não oram mais, não buscam o Senhor, não louvam, não adoram o Senhor, estão se afastando. E aí quando perguntam para ela, meu irmão, o que aconteceu? Por que você sumiu? Aí ele fala, foi o oleiro, foi a roda, foi a olaria. Mas observe no texto, irmão, que o problema não estava no oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, não foi a roda que quebrou o vaso, não foi a olaria que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. O vaso quebrou sozinho. Observe, no entanto, que o oleiro podia muito bem ter pego aquele barro, jogado ele fora, pego outro barro e ter feito um novo vaso. No entanto, o oleiro pega o mesmo barro, coloca no meio da roda e começa a modelar o vaso tudo novamente. Falei, irmão, por que será que esse vaso se quebrou? Será que aconteceu alguma coisa? Por que esse vaso quebrou? Sabe por quê, irmão? Porque o barro não era de boa qualidade. Esse barro aqui, irmão, não é de boa qualidade. Nós temos muitos defeitos. Nós temos muita pedrinha ali pelo meio, muito pedaço de madeira, muito pedaço de pau, tem muita fagulha, muitas arestas. O barro não é de boa qualidade. No entanto, ele não descartou o barro. O oleiro não descarta o barro, o oleiro pega o barro, novamente amassa, coloca no meio da roda e começa novamente a modelar aquele vaso. Sabe, irmãos, até aquele momento é apenas um barro. Ele tem cara de vaso, tem formato de vaso, mas ainda não é vaso. Por isso ele se quebra facilmente. Por isso que ele se desmancha, qualquer coisa ele está quebrando, porque ele ainda não é vaso. Para se tornar o vaso, o oleiro precisa pegar aquele barro no formato de vaso e levar para o forno. E ali no forno, o oleiro deixa o vaso e ele começa a queimar. E é neste momento da queima que começa a criar uma casquinha dura em volta do vaso. E ele começa a se enrijecer, ficar duro, forte, até se tornar realmente um vaso. O Espírito Santo faz isso, irmão. Depois que você está modelado, o Espírito Santo vem com fogo, te queimando, para que você se torne realmente um vaso. Muitos vasos, no momento da queima, no momento que coloca o fogo nele, ele se racha. Porque o barro não é maleável. O barro não aceita o fogo. O meu convite para você, meu irmão, é fazer uma análise. Que tipo de barro que é você? Será que você está sendo maleável? Está deixando o Senhor, o Espírito Santo do Senhor te queimar e te fazer realmente de você um vaso? Hoje, eu pensando nesta palavra que o Senhor deu a mim, eu fiquei pensando na grande quantidade de pessoas, irmãos, que está por aí, no mundo que está por aí ansiando por uma resposta. O mundo precisa de cura,
O mundo precisa de respostas. O mundo está doente. E você, meu irmão, tem a resposta. Eu tenho a resposta. A cura para o mundo, a cura para os problemas todos do mundo é Jesus. Você sabe disso. Você sabe que Jesus é a solução para o mundo. Agora, se você ficar todo momento tendo que voltar para a roda, para o oleiro novamente te modelar, você nunca vai chegar ao ponto do vaso que transborda. Nós precisamos passar por todos esses processos, irmãos, e chegar no final, vasos fortes, cheios do Espírito Santo, transbordando este amor de Cristo, essa verdade que o mundo precisa ouvir. O mundo precisa ver e ouvir você falar que Jesus é a solução. Jesus é a solução para todas as coisas. E o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar a mim, quer usar você, quer usar a sua família neste processo de anunciar que Jesus é a solução. Mas para isso nós precisamos passar por todo esse processo. Modelagem, queimagem e no final transbordar o amor de Cristo, de Jesus para todas as pessoas. Amém? Vamos orar então, irmãos? Agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, por esta palavra que ouvimos e que o Senhor possa falar aí no seu coração, assim como Ele falou ao meu. Pai, muito obrigado pela Tua palavra dita a nós. Coloca em nosso coração o desejo, a vontade de Te servir cada dia mais e sermos transbordantes e anunciar ao mundo que só Jesus é a solução que Ele procura. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Abençoa a casa do meu irmão que assiste neste momento esta palavra. Entra com providência, com cuidado sobre esta família, no nome de Jesus. Amém.